Opa, estamos de volta com o segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Nosso programa sempre é um oferecimento da Vivo, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também da Líder Aquecedores, economia garantida de energia na sua casa. É só você fazer contato com esses nossos parceiros que você realmente terá grandes benefícios. Estamos recebendo aqui o nosso querido secretário Márcio Vicente, também cientista político e grande incentivador aí do desenvolvimento de Sete Lagoas. Márcio, no primeiro bloco a gente encerrou falando um pouco aí meio que de pesquisa, né? Na verdade, eu acho que eu nunca fui pesquisado, viu? Eu também não, rapaz. Eu também não. Mas eles falam das pesquisas aí. Você pode explicar para o nosso telespectador como é que funciona essas pesquisas? Porque é muita pesquisa que a gente tem acesso, é muito, né? É muito rádio peão que chega, né? E agora com essa questão da tecnologia digital, o negócio chega mais rápido ainda, né? Como é que funciona? Pesquisas são feitas como? Como é que são contratadas? Quem que contrata? O que tem nessas pesquisas? Como que são medidas as pesquisas? Ou seja, primeiro eu queria pedir desculpas ao telespectador, porque eu dei uma risadinha aqui quando você me chamou de cientista político. A risadinha não foi de deboche, nada, não. É porque você é meu amigo. Quem sou eu para ser cientista político? Eu gosto dessa coisa, sabe? Eu gosto, já fiz, não agora, evidentemente, mais tempo atrás, fiz meus cursinhos da área de marketing político, marketing eleitoral e tal. Eu gosto disso, né? Aliás, tem que gostar, porque meu avô era político, meu pai é político, minha família é de político, por incrível que pareça. Mas eu gosto disso, de ler, acompanhar, de estudar. Por exemplo, agora, desci da minha estante lá os livros todos sobre pesquisa eleitoral, marketing político, estou relendo esse negócio até 2 horas da manhã. Quer dizer, estou tentando lembrar algumas coisas. Ô Santiago, agora eu diria para você o seguinte, citando um artigo quem que é? Eu não lembro mais quem escreveu esse artigo. Sou na Folha de São Paulo, tem umas 2 semanas ou 3. Bom, existe pesquisa e pesquisa. Na realidade é o seguinte, porque o que eu quis dizer também é o seguinte, aí eu faço uma análise do que aconteceu alguns anos atrás. Eles falam assim, por que existem pesquisas divergentes, né? Dependendo do partido que a compre, que a encomende. Isso quer dizer que há manipulação? Ô Santiago, há manipulação. Há manipulação. Em Minas Gerais mesmo nós já tivemos denúncias de uma agência que fazia pesquisa por um determinado partido, e que fazia, evidentemente, os resultados que interessavam esse partido. E uma outra agência que já foi ligada a outro partido, que também dava resultados divergentes. Agora, a pesquisa de boca de urna dá certo. Todas as agências fazem, todas as agências importantes, todas as agências fazem pesquisa de boca de urna e apresentam o resultado. Por quê? Porque pesquisa não erra, não. Mas essa de boca de urna, ela tem como comprovar que ela fez uma pesquisa correta. As outras não tem jeito de você dizer se ela foi errada ou não, a não ser que ela cometa algum erro crasso de metodologia, e que hoje você pode muito bem descobrir isso. Uma campanha política da qual eu participei, nós denunciamos uma pesquisa fajuta, tanto que o candidato nem reagiu, porque foi gritante, muito bem. Porque a pesquisa é o seguinte, também não podemos esquecer que pesquisa é o seguinte, a pesquisa é quantitativa, ela é o retrato do momento, é aquele retrato daquela hora. Ela pode mudar. Então a pesquisa respondendo mais ou menos... Quantitativa e direta, né? Mais ou menos a sua pergunta. Na quantitativa, mede em percentual a quantidade. Por exemplo, você põe os nomes. Esses nomes diante do quadro eleitoral, quantos % de voto o candidato A, B, C, D teria? Então você mede a quantidade. Essa é a quantidade. A quantidade, a rejeição, a quantidade, né, de votos que ele teria por região, por sexo de eleitor, por idade, por escolaridade, etc. Então você mede a quantidade de votos que, naquele momento, aquele candidato teria. A qualitativa, nós já analisamos mais a qualidade do candidato ou da opinião do eleitor. Por exemplo, eu quero saber, a primeira qualitativa que eu vou fazer, eu quero saber que tipo de candidato que o eleitorado quer. Ele quer que o candidato seja louro, alto, jovem, velho, tem experiência ou não tenha. Quer dizer, então eu vou, em função da opinião do eleitorado, eu vou montar o meu candidato, montar o discurso dele. O candidato tem que falar o seguinte, qual é o grande problema? Eu quero um candidato que vai cuidar do turista da Lagoa. Então ele fala, tem projeto para de turismo. Quer dizer, você molda o discurso do candidato à expectativa do eleitorado.
é a qualidade. E também, na qualitativa, eu tenho o meu candidato X. Esse candidato já tem um retrato dele, esse é o meu candidato. Então eu quero saber do eleitor o que ele gosta do meu candidato, qual é a parte positiva. Eu gosto do penteado dele, eu não gosto do penteado dele, eu acho que ele fala alto demais, eu acho que ele fala demoradamente, eu acho que a proposta dele não está boa, ele já teve essa posição e tal. Quer dizer, eu também vou avaliar, junto ao eleitorado, o meu candidato. Então, eu somando isso, o que o eleitorado quer e as qualidades do meu candidato, eu moldo o meu discurso, o meu candidato. Evidentemente, como eu quero ganhar a eleição, eu vou ter o discurso de convencimento do eleitorado, não é? De acordo com o que o eleitorado queira. Essa é a grande diferença que tem. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a pesquisa é um retrato do momento. Nós já tivemos em Sete Lagoas um caso, eu não vou dizer qual o candidato, prefeito, que foi um candidato à reeleição, que perdeu a eleição, mas ele tinha 80% de aprovação da administração dele. Ele saiu com 80% de aprovação. E a primeira pesquisa mostrou que ela foi publicada, e ele tinha 46% ou 48%, não me lembro de acordo direitinho, da preferência do eleitorado, enquanto o seu concorrente tinha 20 e pouco. E ele perdeu a eleição. Não seria o Leone dessa outra Eu acho que a pessoa, até por um exercício assim, político, porque né? o Leone foi prefeito. Olha, por um exercício político, a pessoa podia pesquisar isso, pegar os jornais, ver e tal, né? Não, porque o Leone, eu posso dar consultoria para dizer quem. O Leone foi candidato. Santiago, não me aperte, não. Foi prefeito e tentou reeleição com um alto índice de aprovação. Santiago, nós tínhamos combinado que você não iria me apertar. Aí você já está me apertando. Não, tudo bem, tudo bem. Hein? Né? Olha o nosso trato. A gente tem que, né, fazer as brincadeiras aqui também, porque antes dele, quem não foi eleito foi, no caso, isso é muito antigo ou não? Não sei. Não, mas, né? Mas relativo. Então, ou foi o Cessé ou foi o Leone. Porque o Canabrava foi reeleito. O Canabrava foi reeleito. Pois é, né? Você está esquentando. Você esquentou. Está chegando. Você esquentou. Ou foi o Cessé ou foi o Leone que teve essa situação aí. Pois é, isso acontece. Mas é interessante e a gente vê que hoje a gente tem uma circulação muito grande da notícia através do WhatsApp, do Facebook, da rede social. Como é que você está vendo isso? Eu acho que esse é o grande instrumento. É o grande instrumento. E você vê o seguinte, uma noticiazinha que você posta aqui no instantinho, como é que chama? Viraliza. Como é que chama? Viraliza. Não, é vírus, né? É como se fosse vírus. Viral, né? É viral. Então, imediatamente, aqui no instantinho. Ora, rapaz, eu há poucos dias atrás, por exemplo, eu estava muito entusiasmado, que nós conseguimos trocar as poltronas da Casa da Cultura, poltronas agora bonitas e confortáveis, né? Pusemos agora um sistema de ar-condicionado. Uns caras já falaram assim, já devia ter sido feito há muito tempo. Claro, eu concordo. Concordo já devia ter sido feito há muito tempo. Por exemplo, Palácio da Cultura, da prisão, precisamos. Eu, há 30 anos atrás, eu era jovem ainda, eu briguei para ter a Casa da Cultura. Eu era jovem, eu brigando para ter a Casa da Cultura, brigando para fazer o tombamento do casarão. Precisa da juventude hoje brigar, ir para a praça pública, botar no Facebook deles lá, Facebook chama, não sei, no WhatsApp, e brigar. Cadê a juventude? Tem que reivindicar, pedir. Nós não tínhamos nem telefone celular. Agora, nós temos que brigar. Agora eu percebo uma coisa muito interessante que acontece, até coloquei no nosso grupo outro dia, cuidado com a informação, porque, por exemplo, saiu a notícia que eles vão fazer um asfalto, um recapeamento, né? Parece. De Sete Lagoas, parece que até é na estiva, né? Mas, é um asfalto que não é um asfalto de qualidade 100%. Aí eu falei assim, cuidado, porque senão daqui a pouco eles vão estar usando essa notícia de forma negativa. Lógico, assim, já estão usando. Veja aqui. Olha o que é a manipulação da informação. Há um projeto antigo, né, tem de 20 anos, do tempo Nilton Cardoso. Tem um projeto de asfaltar Sete Lagoas a Araçaí. O Gilberto Doceiro via brigando. Tem esse projeto de asfaltar a estrada. Muito bem. Agora, o prefeito Márcio Reinaldo, ele é especulador, liga para cá, liga para lá, liga para cá, descobre a coisa. Ele descobriu, por exemplo, que estão tirando o asfalto antigo de uma rodovia aí no norte de Minas, aí, e que aquele material do asfalto, aquilo pode ser processado e se transforma num grande revestimento, talvez na base para um asfaltamento. É um trabalho para durar 5 anos, 6 anos. Ele conseguiu 250 ou 300 carretas para isso. E ele não falou que com esse material ele vai asfaltar a estrada, não. Ele vai fazer
um serviço de adequação da estrada. Agora estão falando assim, vão usar asfalto de segunda categoria. Hoje mesmo um emissor de rádio falou isso. É asfalto vagabundo. Nem asfalto não, só. É um material que eu não sei como é que chama, que vai colocar ali um revestimento. Nem asfalto não. Ele não falou que ia ser asfalto não, mas já estão falando que é asfalto de segunda categoria. Não é asfalto. Já estão falando que é asfalto de segunda categoria. Olha a manipulação da informação. A melhoria ninguém falou. Não. Por exemplo, estão confundindo de má fé. Tem um projeto sim. Mas esse não é um projeto de asfaltamento, esse é um novo projeto, é um novo coisa, é um aproveitamento de um material que a estrada vai ficar muito boa, excelente a estrada, vai ficar muito boa. Inclusive com um detalhe, ela vai impedir até que haja aquele deslizamento do pneu, que ela dá mais aderência. Já estão manipulando a notícia. Mas eu queria dizer sobre o viral, né? A Casa da Cultura, nós fizemos isso. Eu postei lá, fiz uma foto direitinho, eu nem sei mexer, postei lá. Rapaz, em 10 minutos já tinha mais de 200 compartilhamentos. O cara, parabéns, batendo palma, mandando aqueles ícones. Então, você faz uma notícia, na hora viraliza, né? Então, Santiago, vai ser um instrumento muito usado. Agora, tem muitas limitações. E outra coisa, e os candidatos não vão poder usar isso do jeito que quer, não. Nós usamos hoje, né? Durante a campanha não vai poder, não. É ilegal. E a própria OAB vai monitorar isso. Já existe um grupo de promotores de justiça para monitorar tudo isso, e o candidato que abusar disso está ferrado. Vai ter seu registro cassado. Ou, se eleito, não vai ser diplomado. Então, vai ser usado, mas de uma maneira absolutamente correta. E hoje nós não vamos nem poder usar as redes para divulgar o candidato, não, isso é proibido. Ô Márcio, tem eu não posso deixar você vir aqui e não trazer algumas novidades, né? Você não vai falar sobre rejeição, não, né? Não. A grande curiosidade são os vices, né? O Emílio falou comigo que está conversando com o Caio Valastro, mas não tem nada definido, a coisa está procurando um vice, tem uma certa dificuldade aí. Ele está optando por uma campanha diferente, ele quer ser a diferença. Então, ele tem que tomar o cuidado de colocar uma pessoa, né, que também traga essa levada aí de diferente, né, como ele está colocando aí que ele é. No caso que já foi definido, o Douglas não será o candidato, o pré-candidato é o Leônio Maciel, segundo até o próprio Douglas me falou, sexta-feira passada, e não tem ainda o vice. Eu cheguei a conversar até com o Juninho Sinonô, ele tem aí um período que ele está fora do ar, aguardando para ver o que pode acontecer, e também parece que tem aí o Lucas Brito, né, que também é do PSC e está no grupo, né, e são os nomes que eu sei. Tem mais algum nome que você sabe dessa turma aí? Não, né? Não sei não. Agora, no caso do Márcio, né, como pré-candidato a prefeito, a gente ficou sabendo aí que o Dr. Ronaldo João não será o vice por causa do impedimento dele, né? Agora, parece que falou-se aí em Pastor Alcides, falou-se em Renato Gomes, e o grande nome agora é Carol Canabrava. Bom, não sei não, né, Santiago? Eu não sei não. Nada disso? Não sei não. E se eu soubesse, não ia falar também. Não ia falar. Não, brincadeira. Você não acha essa dobradinha de masculino e feminino bacana? Eu gostei dessa ideia. Gostou da ideia. Até os outros, né? Eu cheguei até a indicar para o Emílio. Eu falei, Emílio, coloca uma mulher, já que você está querendo a diferença. Aliás, precisa, Aí ele falou, mas quem? Eu não sei quem. Né? Por que não? A metade não. Eu acho que 51% do eleitorado de Sete Lagoas não é mulher. As mulheres dominam, né? É mais mulher do que homem. Além disso, assim, realmente, precisa de dar oportunidade à mulher. Por que não? Ela trazer a sua sensibilidade, né? A sua doçura, né? O equilíbrio, né? Para uma chapa. Eu achei sensacional a ideia da Carol Canabrava ser independente da carreira dela ser jovem ainda, dela não ter muita experiência, né? Por quê? Porque são as mulheres que estão chegando, poder chegar também na prefeitura de Sete Lagoas. Mas a Carol, você falou na experiência, a Carol tem muita experiência política.
Porque é o seguinte, no tempo do pai dela, prefeito, Ronaldo Canabrava, ela já era presidente, inclusive, da Arocan. Naquela época tinha essas entidades, né? Ela, desde pequena, ela sempre foi ligada à área política, sempre gostou. Eu lembro que eu acompanhei tudo isso, o Ronaldo Canabrava, né? Trabalhei com ele. E a Carol sempre demonstrou grande interesse pela política, sensibilidade para a política. E você vê, ela foi candidata 2 vezes, né? Foi candidata a deputada estadual, evidentemente, já para criar um clima, um processo, uma base para ser candidata a vereador. Foi, evidentemente, foi eleito suplente, né? O Ronaldo Canabrava trabalhou muito para a eleição do Douglas Melo, né? E, inclusive, muita gente votou no Douglas Melo, e eu sei de muita gente, não pelo Douglas Melo, mas para que ele ganhasse para deputado, para que a Carol pudesse assumir, né? O Douglas foi beneficiado também com isso, aliás, um fenômeno eleitoral, mas que teve muita ajuda, inclusive, de gente que necessariamente não votaria no dele. Muito bem. Então a Carol tem muita experiência. E outra coisa, que tem sido uma excelente vereadora, firme, responsável, corajosa. Você vê o seguinte, ela foi mãe, nem um mês depois de passar pela maternidade, ela já estava lá. Guerreira, hein? Guerreira, já estava lá cumprindo a sua responsabilidade como vereadora, né? Mostrando um grande caráter político, né? E tem sido, vamos dizer assim, da base do prefeito, uma vereadora coerente, séria, um trabalho muito bom. E outra coisa, e com um diferencial. Com um diferencial. Essa história, por exemplo, daquela verba de gabinete, que é uma coisa que algumas pessoas analisam como não muito legal, ou pelo menos como não muito ético, né? Porque seria mais um benefício que o vereador está tendo, existe muita dúvida a respeito disso, muita crítica. Ela foi a única vereadora à Câmara Municipal de Sete Lagoas que abriu mão disso. Quer dizer, ela tem isso ainda projetou muito mais o nome dela na comunidade. Quer dizer, ela é uma vereadora admirada, além de ser jovem e mulher, né? E essa coerência dela política. Então, é um nome realmente que, na minha avaliação, soma mesmo a uma... Mas assim, a gente está falando aqui nos bastidores, né? Não tem nada certo, né? Nos bastidores? Puxa vida, você com um programa dessa audiência que você tem... Nos bastidores, porque você é peça-chave aí também na administração. Eu pensei que você tivesse querendo dizer... bastidores aqui... Eu entendi que você queria dizer que nós poderíamos confidenciar alguma coisa. Não. Né? Você não é brincadeira, nós estamos ainda... Eu sei para onde você quer me levar, Nós estamos alguns dias ainda das convenções, mas... Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas você, com essa sua conversa, eu sei para onde você quer me levar, sabe? Não é brincadeira, não. Não é não? Mas eu não sei de nada. Sabe de nada? Não, eu não sei de nada. Muita coisa pode mudar, né, ainda? Não, vai acontecer, né, Santiago? Agora, eu acho que... Vai acontecer. Eu coloquei um pano branco em cima aí. Eu acho que eu defendi muito aí, durante vários programas, que Sete Lagoas deveria se unir em prol dos próximos 30 anos de Sete Lagoas. Eu não confio nisso mais não, Márcio. Ô, Santiago, sinceramente, se desculpe. Eu conversando com os atores aí da política sete-lagoana, eu fui um incentivador, desde sempre, você lembra? Eu fui incentivador que você deveria agir nesse sentido. Mas você pode ter certeza do seguinte, foi muito importante o seu trabalho, é lamentável saber que você jogou a toalha, mas foi muito importante esse seu trabalho, de tentar conciliar, porque você deu uma grande contribuição, pelo menos para a gente discutir a política sete-lagoana. Vi as opções que a gente... Eu te digo o seguinte... Você deu uma grande contribuição. Eu gostaria que as pessoas tivessem uma capacidade de sentar numa mesa e discutir os próximos 30 anos de Sete Lagoas, criar uma estrutura política para que a gente pudesse ter prefeito forte, um vice-prefeito forte, 2 deputados estadual e pelo menos um federal. Isso é perfeitamente capaz... desde que se tivesse união. Agora, sinto muito dizer que nós teremos um bom prefeito e, no máximo, um deputado estadual e um federal. Eu concordo com você. Podem me perguntar isso daqui a 2 anos e meio. É lamentável, Santiago. É lamentável porque vai ser uma guerra. A partir de agora virou guerra. Como eu já sou jurássico, já estou descendo a montanha, vou dizer para você o seguinte, há 50 anos eu acompanho a política de Sete Lagoas, participando direitinho, eu sempre escutei esse discurso, não tem jeito. A polícia de Sete Lagoas é de um radicalismo fantástico. Não sentam, não.
Eles não sentam na mesa para poder discutir o futuro, não. Não existe, não tem essa boa vontade. Primeiro é o seguinte, vamos discutir, por exemplo, um teste aí. Vamos discutir aí quem pode ser um candidato à prefeitura de Lagoa. Aí eu nem você. Não, mas o cara já leva o seu candidato. Isso aí não é discussão. Você já entra com o seu, então não tem jeito, não é? E também não estão vendo a população, não estão vendo o desenvolvimento, estão vendo a sua situação. Você sabe o que eu acho pior? É porque é o seguinte, eu aprendi uma coisa, sabe? É que a política você não pode pensar na próxima eleição. Nós temos eleição de 2 anos. Né? Nós temos que pensar daqui a 2, 4, 6, 8, depois de 10 anos, em benefício da cidade. Se nós tivéssemos um acordo desse legítimo, feito de uma maneira criteriosa, e que você falou é verdade. Nós já tivemos 2 deputados federais, senhor, Renato Azeredo e João Herculino. Por que não poderia ter? E daqui a tempo, quantos eleitores nós tínhamos? Agora nós temos 150, 160 mil. É porque não há essa interesse. Não podemos eleger 2 estaduais. Pô, a situação indica uma, a situação indica outra. Sete Lagoas desperdiça o voto, pulveriza o voto para deputado estadual. Claro! Vamos ver, vamos ver os candidatos que nós tivemos. Se o candidato não tiver chance, não é isso não. O candidato também tem que ter qualidade, tem que ter mensagem. Então você não vai votar em qualquer um só porque é Sete Lagoas, não. Agora, eu acho interessantíssimo a pessoa dizer é tudo ou nada. Ou eu ganho ou eu perco. Pois é. Isso aí eu acho Kamikaze, né? Não dá. Mas você falou que ia me perguntar sobre o negócio de pesquisa, você me perguntar também negócio de rejeição, não sei o quê. Não, a rejeição é uma coisa que eu tenho estudado muito isso e eu queria a sua opinião também, porque as pessoas atribuem a rejeição como um fato consumado, né? Quer dizer, está com rejeição, tá perdido. Esqueceu que a eleição nem começou ainda. Né? Como é que você vê essa rejeição? Pois é, está erradíssimo. O cara que tem essa visão perde a eleição. É por isso mesmo, quer dizer, você tem que saber o porquê. Olha, eu estava comentando, não sei se foi no intervalo com você, que eu estou fazendo minhas releituras, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra dele, tendo um livro dele, do Santa Rita, que foi o que ensinou o Duda Mendonça, esse que está preso aí, o Guanais, não sei direito o nome dele, a trabalhar no marketing eleitoral. Guanhães, né? Sei lá. O Santa Rita, Chico Santa Rita. Ele tem um livrinho que fala assim, Batalhas Eleitorais. Eu disse o seguinte, o que é rejeição? Rejeição é um retrato também, como a pesquisa do momento. Ele disse, eu lembro que nessa palestra, ele disse o seguinte, é como se tivesse o cidadão, no caso o marqueteiro, fosse visitar uma exposição de artes. Se você vai ali para fruir da arte prática, dos quadros, retratos que ele tem, você vai ver aquelas composições direitinho, você não está interessado e nem vai perguntar qual foi a técnica do pintor e nem por que ele usou, por exemplo, para fazer um quadro verde, amarelo, azul e branco, e não preto, vermelho, cor-de-rosa, bonina. Pode. Aliás, aí eu até acrescento uma coisa que numa entrevista, muitos anos atrás, que eu vi, e serve para o caso aqui também ilustra, de uma pintora brasileira chamada Tomi Otaki. Ela tem um quadro famoso, chama assim, Estudo em Vermelho. Aí, a matéria que eu li, o artigo, o cara falou assim, por que estudo em vermelho? Eu falei, porque eu não tinha azul. Na minha paleta estava um excesso de tinta vermelha, então eu fiz um estudo em vermelho. Se fosse azul, eu teria feito estudo em azul. Então, quer dizer, você tem que saber o motivo do pintor quando pintou aquele quadro. Então é o seguinte, qual o motivo do eleitor quando diz que o cara rejeitou? Por quê? Muitas vezes é porque ele não conheceu o cara. Ele não sabe a proposta dele, não conheceu a obra dele nem nada. Então, aí o marqueteiro tem que saber o seguinte, na medida que você descobre o que leva o eleitor a ter uma rejeição do candidato, se você age nessa falha ou nessa informação, você muda o quadro. Quantos candidatos que tiveram lá no top, na pesquisa espontânea, ou, né, etc., estava lá no top, ia vencer a eleição e perdeu para o cara que estava em segundo lugar. É porque você soube ler a pesquisa e a intenção do eleitor. A mesma coisa é na rejeição. Então, muitas vezes o cara tem uma rejeição pequena e perde a eleição. Aí é que entra o marqueteiro, entra o cientista político para analisar o motivo. Então, fala assim, eu não gosto desse cara porque ele não dava satisfação à opinião pública. Bom, mas muitas vezes isso pode ser invertido da maneira que assim, não foi ele que nos deu, a assessoria dele de informação não funcionou bem.
Então ele não fez uma boa aba administrativa. Aí eu não vi o que ele fez, não sei o que ele fez. Então eu voto que ele não é um bom administrador. Mas na medida que você mostra que ele fez um bom trabalho, uma informação que o eleitor não teve na fase anterior, o cara muda. E isso nós temos vários dezenas de exemplos, isso acontecendo no Brasil todo. Nesse livrinho mesmo aí, nesse livro, nesse compêndio do Santa Rita, ele mostra isso, batalhas eleitorais, ele mostra quadros e mais quadros, situações que foram revertidas em função disso. Resumindo, né? A eleição ainda vai começar e tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O cara que tem primeiro lugar pode ser segundo, pode perder a eleição. O cara que você já está com alta rejeição, perdeu a eleição, olha, cuidado com ele, ele pode virar o jogo. Ô, Márcio, depende da competência da sua equipe, né? Ô, Márcio, da seu poder de comunicação. Eu sei que nosso tempo aqui está encerrado, mas para encerrar, eu queria que você me falasse só uma coisa. Eu sei que você trabalhou 3 anos e meio aí com o Márcio Reynaldo na prefeitura e você defende a reeleição do Márcio. E eu sei também que você defende, como eu defendia, uma união por 7 Lagoas no futuro. Você também é visionário como eu sou. O que atribui para você que Márcio Reynaldo deveria ser reeleito? Em poucas palavras. A sua capacidade de gestor, a sua capacidade de conseguir recursos federais numa situação de crise. 7 Lagoas é uma ilha. Se você for analisar, talvez dos municípios mineiros seja o que mais tenha tido recurso. Proporcionalmente, evidentemente, não vou discutir, por exemplo, com o metrô, etc., foi 7 Lagoas. O trânsito que tem em Brasília para conseguir alavancar recursos, não como deputado, não como prefeito. Quer dizer, o cidadão, por exemplo, que vai ao Ministério da Saúde, o secretário-geral é amigo dele. Ele vai ao Ministério das Cidades, lá o ministro é amigo dele. Ele não precisa de cartãozinho para ir lá conversar com esses ministros, não. Ele vai, eles o conhecem. Eu estava no gabinete um dia desse, recebi uma ligação de Brasília do Ministério da Saúde. Eu entendi pela conversa um cara agradecendo ele lá, que vai ser o secretário-geral do Ministério. O cara agradecendo o Márcio pela interferência que o Márcio fez para ele ser escolhido para o posto. E ele de 7 Lagoas continua mandando na bancada do PP e tem prestígio em Brasília. Quer dizer, a capacidade que ele tem, você está entendendo, de alavancar esses recursos. Eu não vejo nenhuma liderança de 7 Lagoas capaz de fazer uma coisa dessa. Tá, mas me diga uma coisa. A sua avaliação do Emílio como pré-candidato? Ele é um excelente cara, um excelente planejador. Só, eu não posso fazer isso não, Santiago. Eu não posso analisar. Eu não vou analisar. Falta essa experiência. Não, na verdade é o seguinte, o Emílio foi secretário, excelente, grande secretário de planejamento da administração do pai dele. Em outras épocas, outras eras, né? E que também é uma experiência que dezenas de pessoas tiveram, por mais brilhante que tenha sido o Emílio, eu o admiro muito. Se eu fosse prefeito, eu faria o seguinte, eu faria em 7 Lagoas uma agência do pensamento do futuro e trazia o Emílio, não é só ele não, trazia também, por exemplo, o Flávio de Castro, que eu acho que é um grande idealista, um grande teórico e tal, e outras pessoas da cidade, etc. O Godofredo Violante, né? E faria uma grande central de geração de ideias para poder executar esse benefício de 7 Lagoas. A sociedade civil, toda organizada, todo esse pessoal, aproveitar toda essa experiência. Como dos ex-prefeitos também, eu faria um grande conselho para ouvir, para pensar como é que seria 7 Lagoas. Do mesmo modo também que eu procuraria a juventude, para ouvir os anseios da juventude, que eu não tenho que pensar 7 Lagoas do jeito que eu acho, não. A 7 Lagoas que me interessa hoje é para o meu neto. Agora me fala uma coisa, o pré-candidato a prefeito de 7 Lagoas, do grupo da oposição, Leone Maciel, esteve aqui, não mediu esforço nenhum para elogiar o Márcio o tempo todo, disse que o Márcio Reynaldo foi o parceiro número 1 dele no governo. De todos esses prefeitos, desses últimos anos? Que ele esteve, que o governo dele foi um sucesso por causa do Márcio. E hoje ele é uma pessoa que vai disputar com o Márcio. Como seria o governo dele se o Márcio não tivesse como deputado? Porque o Márcio foi o... Ele mesmo fala, exatamente. O Leone deu um grande passo, né? Um grande passo, evidentemente, para a instalação desse... Se o Leone vence, o Márcio sai de rota. Não, eu acredito que o Márcio Reynaldo,
pela sua consciência de cidadão, de Sete Lagoano, o compromisso que tem de Sete Lagoas, você fala em ajudar Sete Lagoas, o Márcio continuaria ajudando Sete Lagoas, porque ele está muito acima dessas picuinhas. Porque, e outra coisa, ele poderá ser candidato a deputado federal, vai ganhar 2 vezes, porque ele ganha em Sete Lagoas, porque o povo o reconhece, e ganha no norte de Minas. Ele isso aí eu não tenho a menor... Na verdade, o norte de Minas está doido, é que ele volta. O norte de Minas está maluco, está doido que saia de Sete Lagoas, né? Até dos primeiros 2 anos, ele vivia recebendo prefeitos aí para conseguir recursos em Brasília. Aliás, o Márcio briga em Brasília, não é para Sete Lagoas, não. O último encontro que ele teve com o ministro da Saúde, ele falou que precisa ter mais responsabilidade e repassar os recursos federais que o governo federal deve a Minas Gerais. Mandou o dia para Minas, aí que o governo do estado está de piso na mão e que o governo federal devia ajudar. Ele também está cobrando pelo Pimentel o dinheiro que o governo federal deve. E ele cobra mesmo. E é um direito, né? E ele cobra mesmo, e cobra, do jeito que ele cobrou o negócio da ETA, nós falamos aqui, né? Estação de tratamento de esgoto, que ele meteu o pau no governo do estado, no setor lá que devia dar licença. Seragoto está com 5 milhões de reais, praticamente em caixa, de verba conseguida pelo Mar Renal, da fundo perdido, para instalar a estação de tratamento de esgoto, e não consegue a licença do governo do estado para construir. Pode isso? E o pior de tudo, nós somos o 2º maior poluidor do Rio das Velhas. Agora estamos tirando água do Rio das Velhas para abastecer a água. Estamos poluindo o Rio das Velhas e temos dinheiro para construir estação de tratamento de esgoto. E não consegue. Ele já brigou aqui no governo do estado, falou pela Rádio Tatiaia, xingou todo mundo. É o estilo dele, de brigão, mas ele brigar para conseguir os recursos, etc. Então, eu acho que é por aí, Santiago. Ô, Márcio, eu te agradeço muito, muitas coisas a gente poderia estar falando, né, sobre aqui. Você, como um cientista político, dá 10 programas. Eu não vou rir dessa vez, não, mas agradeço a indicação. Eu te agradeço e desejo boa sorte aí nessa caminhada. Se Deus quiser, estamos nessa. Tudo por Sete Lagoas, né? Porque essa cidade merece todo o nosso trabalho, todo o nosso carinho e até as nossas lágrimas, né? Que tem hora que a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. Olho assim, quando eu olho para trás, eu falei, puxa vida, que tanto de coisa que eu poderia ter feito e não fiz por a minha incapacidade pessoal, né? Eu gostaria, mas essa cidade que nós amamos, né? E que emociona a gente, isso aí, que é Sete Lagoas. Tá aí, Márcio Vicente, nosso cientista político, secretário lá na administração do Márcio Reinaldo, na pasta de cultura, esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Semana que vem a gente tem um novo convidado. Não sei ainda quem será, mas com certeza será uma grande pessoa. Um abraço para você e continue sintonizando o canal 9 TV Sete Lagoas. Um abraço para você também da internet.